Então, uma boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais esse nosso encontro da disciplina de desenho técnico. Hoje nós vamos começar com um conteúdo novo, e eu acho que é o melhor de todos, né, que é o projeto arquitetônico, né, o que a gente busca, né, como é que a gente vai fazer esse projeto, que critérios, como é que funciona. Eu acho que é a parte melhor da disciplina, com certeza, tá? E nós, como de costume, vamos fazer aos passos, né? Então, nós vamos fazer a planta baixa, depois nós vamos fazer a planta de cobertura, o quadro de aberturas diárias, nós vamos fazer fachada, nós vamos fazendo parte por parte, para que vocês tenham tempo de entender, de perceber as coisas, de conseguir compreender, né, a lógica de tudo, para não ficar só conteúdo, né, mas para ficar uma coisa para vocês depois, para depois a gente se encontrar lá em construções, tá bem? Eu vou comentar com vocês aqui, né, eu tenho recebido algumas questionamentos, né, sobre a questão de presenças, de faltas, como é que é e tal. Então, novamente, eu comento com vocês, esse nosso encontro síncrono, ele dá 2 presenças, né. Se você teve algum problema na internet, você não conseguiu acompanhar todo o encontro, se você não conseguiu fazer a marcação lá da presença no Moodle, né, que vocês fazem, então, qual é a outra forma que a gente tem? A prof, depois que terminar essa aula, a prof vai baixar as aulas todas, né? Aí a prof dá uma olhada nas aulas, como é que elas ficaram, e daí eu baixo no canal, tá? No Campo Constrói. Então, aí vai estar lá a playlist de vocês, né? Desenho Técnico 2020/2, né? E tá lá certinho pelo dia da aula, né? O conteúdo ministrado, a gravação direitinho lá. Aí vocês entram lá, assistem a aula, né, e marcam lá para a prof, né, o nome, o curso e a matrícula, e aí eu consigo, né, quem eu não consigo, quem não marcou a presença durante a aula por algum problema, então pode marcar ainda lá no canal, tá? Mas falta ainda uma presença. Essa outra presença, porque são 3 créditos por, 3 aulas, né, 3 créditos da disciplina toda, né, e são 3 aulas por cada dia. Então, esse outro crédito, essa outra presença, né, como é que a gente contabiliza? Pela entrega da tarefa. Então, assim, a tarefa vale para as 2 coisas. Ela vale para uma notinha, né, que vai sendo somada com as outras, e vale também a presença que complementa essas 2 que a gente tem do encontro síncrono. Combinado? Entenderam certinho? Outra questão. As pessoas que vão fazer a segunda chamada, fiquem tranquilos, não precisa, né, graças a Deus, Anissa, entendeu bem certinho, né? Não precisa ficar preocupado. Ai, professora, tem que marcar o dia da prova. Não, meus amores, não precisa marcar. Já está marcado. Olha lá no plano de ensino de vocês. É a última semana, o último encontro que temos. Então, o penúltimo é a prova 2. E o último é a prova de segunda chamada, que vocês vão fazer com a prof igualzinho vocês fizeram as outras provas. Comigo, direitinho, entende? Então, não tem... não tem preocupação, a prof já faz tudo bonitinho, tudo certinho, para vocês ficarem seguros, né? Para vocês ficarem próximos, né? Para vocês não se sentirem, né, isolados. Então, a gente combina tudo bem certinho. E aí, agora, então, vou deixar mais uma vez gravado isso para vocês lembrarem como é que funciona, tá bom? E qualquer dúvida, vocês têm um plano de ensino. E as notas de vocês direitinho, a prof vai anotar direitinho na planilha, que a gente tem lá no Moodle, né? Vocês vão contabilizando as notas que vocês vão tendo, a presença também vocês vão acompanhando direitinho, né? De maneira que vocês ficam tranquilos, né? Tem todas as tarefas lá, quais serão, né? A gente vai seguindo o nosso ritmo aqui, e vocês fiquem bem despreocupados que está tudo certinho lá, vai dando tudo certinho, vai dando tudo na medida, como eu sempre digo, né? Então, fiquem bem sossegados. Vão estudando, vão fazendo as tarefas, né? A gente vai se encontrando aqui e vai dando tudo certo, tá? Então, vocês podem ficar bem tranquilos. E dúvida que tiver, pergunta para a prof, pergunta para a Natália, não tem problema, tá bem? Então, hoje uma guria me perguntou do negócio, eu tinha acabado de explicar. Aí, terminou a aula, ela, prof, como é que faz a presença? Eu falei, minha filha, lembra que a prof acabou de falar isso? Mas eu repeti tudo de novo.
né? Por quê? Porque a gente precisa repetir, né? Às vezes a pessoa está tão estressada com tudo que está acontecendo, né? Que esquece mesmo, que não adianta. Então, agora fica gravadinho aqui antes de começar a aula. Quando vocês começarem a assistir a aula lá no canal, aí vocês vão lembrar, vocês vão ver a prof falando, tá bem? Combinado, meus amores? Podemos começar com a parte teórica, então? Aí depois a gente vai mostrar a tarefa para vocês. Sim? Vamos lá? Então, eu só vou pedir para que quando eu compartilho, aí vocês digam para a prof se vocês já estão chegando, tá bem? Que eu não tenho muita certeza. Vocês já enxergam? Sim, prof. Então tá, obrigada, querida. Então vamos lá. A prof vai fazer com vocês uma apresentação básica sobre a parte do desenho arquitetônico, tá? Então, aspectos importantes que a gente precisa ter. Então, a prof reuniu tudo nessa apresentação, né, ou quase tudo, para que fique bem fácil para vocês, depois na hora de vocês organizarem os futuros projetos de vocês, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a prof gosta de comentar é que nós, engenheiros agrônomos e engenheiros florestais, nós seremos responsáveis, nós poderemos, né, com o nosso CREA, elaborar e assinar projetos de arquitetura voltados à nossa área, né? Então, independentemente se o projeto for construído na cidade ou for construído no interior, né, na zona rural, desde que ele seja compatível com as nossas áreas de atribuição, né? Então, por exemplo, nós, os agrônomos, nós podemos assinar, né, os projetos de tratamento de efluente, né, para as nossas granjas, né, nós podemos assinar os projetos de construções voltados para a nossa área, uma suinocultura, uma avicultura, uma estufa, enfim, construções que sejam pertinentes à nossa área de conhecimento. Os engenheiros florestais também, né, eles podem fazer lá o sistema de tratamento de efluente lá, o empreendimento, eles podem assinar também lá um setor produtivo, né, um galpão que possa ser utilizado para isso. Então, tudo que diz respeito à nossa área de atuação e que precisam de serem construídos, né, então, a elaboração e assinatura do projeto é permitida para nós, o projeto de arquitetura, tá? E os nossos projetos, eles são compostos por uma parte gráfica, que é o que a gente nos desenhos de arquitetura, ou nos desenhos arquitetônicos, e ele tem uma parte escrita também, tem memorial descritivo, as especificações técnicas, orçamento, que são produzidos a partir da quantificação de materiais que a gente faz lá na disciplina de construções. Então, não é à toa que a prof de desenho e de construções. Por quê? Porque eu inicio aqui com vocês a elaboração da parte gráfica do projeto e depois, lá em construções, a gente vê toda a parte descritiva desse projeto, né? Então, aí vocês ficam com essa parte das construções, né, dos projetos, bem fechadinho, tá? Então, é assim que funciona. Bom, quais são os itens que fazem parte de um projeto de arquitetura, né? Então, nós temos a planta baixa, que nada mais é que uma vista superior, né, da construção, um layout, que normalmente é elaborado a partir da planta baixa, e ele normalmente, o layout é aquele desenho que é muito comum para os artistas apresentar, por exemplo, vai ter uma propaganda de venda de um apartamento, por exemplo, né? Então, normalmente, eles fazem um layout, né, baseado na planta baixa, com a disposição dos móveis, com os elementos lá de decoração. Então, esse é o tal layout que a gente fala, né? Nós temos o corte transversal e longitudinal, que nada mais são do que vistas, né, vistas laterais, né, na verdade, em outras posições, né, passando por determinadas partes do projeto arquitetônico, mas são cortes, são vistas, corte transversal,
corte longitudinal, as fachadas, ou uma única fachada, que é a vista de frente, né, a vista frontal do projeto, a planta de cobertura, que equivale também a uma vista superior, uma planta de situação, que também é muito parecida com uma planta de uma vista superior, implantação e localização, quadro de áreas, tá? Então, estes são os elementos que perfazem um projeto básico de arquitetura, tá? Bom, aqui é só uma visão, tá? Do projeto, assim como se eu tivesse elaborado tudo numa única prancha, né? Então, eu tenho a planta baixa, eu tenho a planta de cobertura, eu tenho a planta de situação com o empreendimento botado no terreno, eu tenho aqui a fachada, eu tenho um corte longitudinal, um corte transversal, eu teria aqui o quadro de aberturas e o quadro de áreas, e aqui um selo. Vocês vão perceber que o nosso selo agora, ele será maior do que o selo que nós estávamos usando. Por quê? Porque é um selo mais completo, condizente com o projeto arquitetônico, tá? Então, ele tem mais elementos do que o nosso selozinho anterior, tá? Então, eu já vou mostrar para vocês como é que esse selo vai ser composto, tá? Eu vou, só um minutinho, tem uma pessoa que entrou atrasada, aí eu tenho que retomar aqui. Só um minutinho. Estão enxergando novamente, queridos? Sim, pronto. Então tá, vamos lá. Bom, aí, ó, eu vou começar a discutir com vocês a planta baixa. Vejam lá o que a prof falou. A planta baixa, né, eu vou cortar o meu imóvel, né, o meu empreendimento, a minha construção, né, a gente normalmente fala que a gente corta a uma altura de 1,5 m, né, mas a gente corta, tira a parte superior, né, e vai olhar por dentro como é que ficou esse projeto, tá? Então, é isso aqui, é uma vista superior destacando a parte do telhado, né, eu quero ver o que tem de compartimentos dessa construção. Então, essa é a planta baixa, por isso que a gente aprende a vista superior, né? Aqui, queridos, eu tenho um corte, né, que equivale a uma vista lateral, né, então eu vou cortar a planta num determinado ponto, né, a planta baixa, e vou originar aqui um corte, né, esse corte é um corte transversal, né, um corte na lateralidade, né, da planta, no sentido de lateral, no sentido de largura, né, que é mais estreito. Então, o que aparece nesse corte, né, vou mostrar aqui para vocês. O que eu tenho, ó? Eu tenho um corte transversal, que é geralmente feito na menor dimensão da edificação, e o corte longitudinal, que é no sentido de comprimento, né, na maior dimensão. Olha lá o que eu tenho de elementos do corte, olha. Então, esse corte, vou voltar aqui com vocês, é um corte longitudinal, tá? E o outro, que aparece o triângulozinho do meu telhado, né, ele é um corte transversal, olha lá. Longitudinal, o que eu vou ver? Eu vou ver o telhado assim mais reto, né? Aí eu vejo um pilar da varanda, eu passo aqui por uma porta, tem uma janela ao fundo, mais uma porta, mais uma janela e mais uma porta, né? Eu identifico o peitoril, que é a altura do pé direito acabado até a base da janela, ou do vitrô, né? Eu tenho o desnível, né? Então, eu tenho o nível 0 lá fora, que é um nível de referência nossa, e aí eu tenho os níveis diferenciados dentro da construção, né? Então, nesse corte, eu só tenho um desnível de 20 centímetros, acima da altura que eu medi lá da referência de nível, tá? Vejam bem, num corte também, a gente prevê o quê? A construção ou a elaboração das fundações, né? Então, eu tenho essa aparência aqui, tá? Olhando no de baixo, é um corte transversal, então é aquele corte que eu enxergo direitinho o triângulo da cobertura, né? E aí, assim, olha, naquela plantinha nossa, vê, eu passo corte pela área de serviço, aliás, pela garagem, pelo banheiro, pelo corredor, e aqui eu estou dentro da sala olhando para dentro da cozinha. Então, eu vejo janelas, eu vejo todos os elementos que compõem essa construção, tá? Então, é uma vista, tá? E aí, os elementos identificados no corte, olha, por exemplo, o pé direito, que é a distância entre a face superior do piso e a face inferior do teto. Então, essa face inferior pode ser abaixo do forro, né, da laje. Eu posso ter uma situação
Por exemplo, no aviário, né, eu tenho um forro feito de manta, a mesma manta das janelas, então, aonde eu tenho a inserção deste forro é o limite do pé direito, tá? Então, é da altura do piso acabado até a face inferior do teto, tá? O peitoril, que é a distância do piso à face inferior das janelas, né? As vergas, que é a parte superior das janelas ou portas, né, que dão sustentação, que evitam rachaduras, né, e que permitem que a gente termine a parede sobre ela sem problemas, né, porque tanto as janelas como as portas, elas já são deixadas abertas na construção, né. Nós temos também a apresentação nos elementos do corte, né, os tipos de revestimento, se eu estou no banheiro azulejo, tipo de ladrilho, né, enfim, se eu passo por outros lugares, a não ser esse banheiro também, eu tenho outros tipos de revestimento, né, junto. O embaçamento, que é a base da construção, então eu tenho a necessidade, né, de elaborar a fundação, os aterros, a laje de piso, né, a referência de nível, que é o lá fora, então, que é a linha que serve de referência para a medição das cotas positivas ou negativas, né, positivas acima daquela referência de nível, negativas abaixo. Então, por exemplo, em algumas construções eu posso aproveitar o desnível natural do terreno para fazer um cômodo abaixo dessa linha de referência, né, então essa cota é negativa. A altura da cobertura, que é a distância da face superior do forro até a cumieira, que é o encontro das duas águas, a sustentação, né, que pode ser de madeiras ou concreto, e o perfil de terreno, é a linha que indica a superfície natural do terreno, tá? E a cota de piso é a distância vertical entre a parte superior do piso e a referência de nível, que é aqueles 20 centímetros, 15 centímetros que a gente viu, tá? Vamos lá. Aqui, gente, eu tenho diferentes tipos de telhados, né? Então, eu tenho aqui em cima o telhado em uma água, aqui em duas águas, aqui em quatro águas, aqui um terreno, uma cobertura cônica, e aqui um hexagonal, tá? Então, são várias possibilidades que a gente tem em telhado, sendo que a mais usada por nós é em duas folhas, tá? Em duas águas, tá? Aqui a gente consegue ver, né, mais pertinho da gente, os telhados em duas águas e quatro águas. Então, no dia duas águas, né, eu tenho aqui essa flecha indicando a água, os limites dessa cobertura feitos, né, com linha contínua forte, né, os limites das paredes, embaixo aqui eu tenho tracejado, aqui eu tenho a dimensão do beiral, né, que eu tenho no exercício, aqui a inclinação lateral é 40%, e o tipo de telha é telha canal, tá? Aqui eu tenho uma outra possibilidade de cobertura, não é uma cobertura usual por nós, né, mas é uma cobertura em duas águas, que tem formatos diferenciados, né, parece um U, e aqui eu tenho uma cobertura do tipo quatro águas. Então, vamos lá. Aí eu tenho aqui também, para a gente entender o que é a estrutura de telhado, né? Então, aqui eu tenho predominantemente a estrutura secundária, feita de terças, caibros, e preciso das ripas também, que é para fixação das telhas, né? Aqui uma outra visão da telhados, né, para vocês verem as peças todas que compõem, né? Então, a linha, o estribo ajudando na fixação, a mão francesa, as pernas, né? Então, são estruturas que perfazem a estrutura principal ou a armadura principal, que é a tesoura, e lá em cima a armadura secundária, normalmente que é estendida sobre a armadura principal. Aqui uma outra visão do telhado, né? Aquele telhado que vocês viram lá de lado, certo? Então, é só para vocês olharem de novo mais pertinho. Aqui, meus amores, eu tenho uma construção de uma fachada, né? Então, assim, é a fachada do projeto que vocês vão começar a trabalhar essa semana, tá? Então, vocês vão ver que lá no projeto de vocês tem um abrigo de carros, aqui eu tenho a parede de um quarto, né? Aqui eu tenho uma varanda e a disposição das portas, janelas, né? Da porta e janela que dão acesso ao meio interno da casa. E um detalhe aqui, ó, eu não preciso que tenha esses elementos decorativos aqui, nem árvore, nem rodinha. Rodinha não, calçadinha, desculpa. A árvore e as calçadinhas aqui, ó, tá? Estão vendo as graminhas aqui? Então, essas aqui não precisam fazer parte dessa fachada. A fachada é só esse elemento aqui que a gente desenha com régua direitinho. Aqui não é necessidade, tá? Então, aqui a planta de situação, né?
o que é a planta de situação? Nos empreendimentos urbanos, né, então eu necessito identificar as ruas, né, para colocação do terreno, no terreno à disposição da construção, né, e essa disposição da construção, aí eu tenho que obedecer os limites, né, estabelecidos pelo Código de Obras do município. Então, normalmente, tem um afastamento de 4 metros, né, do final do terreno aqui em relação à calçada. Se eu tenho abertura nas laterais da construção, eu tenho a necessidade de deixar um corredor lateral de pelo menos 1,5 metro, né? Eu posso encostar, assim, essa construção ao lado do terreno, uma face cega? Posso, né? Mas aí essa face não pode ter janelas, né? Eu não posso abrir janelas para dentro do terreno do vizinho, né? E aqui eu tenho, inclusive, a orientação do norte geográfico, tá? Então, isso aqui me ajuda depois, se eu tenho a situação do terreno, a definir o quê? Quando eu vou elaborar o projeto, normalmente, a gente espera o quê? Que os quartos tenham sol da manhã, né? Então, eu vou ter que olhar onde é que é amanhã para colocar esses quartos. Então, tem uma série de requisitos, né, que normalmente a gente faz menção, né? E que é interessante que a gente saiba o norte, né? Então, isso aqui é muito importante. A outra coisa que eu falo para vocês na planta de situação, né? Além do norte geográfico, eu preciso manter descrito, né? As dimensões de terreno, a referência quando no meio rural. Então, quais são essas referências? Eu tenho frentes de estradas, tenho que saber que tipo de estrada eu tenho, preciso saber qual é o distanciamento mínimo. Eu tenho as distâncias dos vizinhos. Se a minha propriedade passa um riacho, também tenho distâncias que eu tenho que manter desse riacho, né? Por exemplo, uma fonte de água. Então, tem todas essas referências que a gente tem que ter, que a gente tem que buscar para saber construir no meio rural, tá? Na cidade, eu preciso mostrar o número do lote, as suas dimensões, a localização da construção do lote, como eu mostrei para vocês no slide anterior, os nomes dos logradouros, né, das ruas, as cotas das ruas, as avenidas. E na zona rural, a distância a acessos principais é fundamental, né? Aqui embaixo, então, vocês veem algumas indicações do norte geográfico, tá? Que a gente pode usar. Aqui, queridos, eu tenho o quadro de aberturas e áreas, né? Então, observe aqui o quadro de aberturas nesse cantinho. Eu tenho aqui o nome da abertura, o vão que ela apresenta, o material do qual ela é feito, o modelo, se é de correr, se é basculante, né? E aí, aqui, o local, para nós, não vai interessar, porque eu tenho somente 2 tipos de porta e 2 tipos de janela no projetinho. Então, ele se repete em vários lugares, não há necessidade da gente fazer essa coluna do local. Mas, na situação real, sim, né? Então, eu tenho todas as situações aqui de aberturas, né? Aqui sendo as janelas, aqui sendo as portas. E o quadro de áreas, meus queridos, então, eu tenho a área, por exemplo, da porção térrea, né, de uma construção. Depois eu tenho do pavimento superior, eu tenho a varanda sem sacada, e a total construída é a soma de todo mundo, tá? Então, se eu tiver uma área de terreno, como é o caso aqui no exercício, né, no exemplo, de 436 metros quadrados, se eu subtrair a área total construída, eu devo achar a área de permeabilidade, que representa um certo percentual em relação à área do terreno total, tá? Do terreno que eu tenho. Aqui, meus amores, é um layout, né? Um exemplo de layout, onde eu tenho aqui, ó, uma salinha representada, uma sala de jantar, 2 quartos, né? Sendo que uma suíte, a cozinha e a área de serviço, tá? Então, isso aqui é bastante comum entre nós hoje em dia. E aqui, meus amores, eu tenho os estilos de linha que a gente usa em cada uma das situações. Por exemplo, essas linhas grossinhas, né? Bem e contínuas, eu uso para definir as paredes que estão sendo, né, estejam sendo cortadas. 2 linhas paralelas, porém bem fininhas, né, vocês vão fazer com lápis 2H, eu vou definir muros, passeios de varanda, tem várias coisas que a gente pode usar esse tipo de linha, né. Aqui é uma combinação do traçado mais grosso das paredes e do traçado mais fino da janela, tá? Então, vocês vão fazer o traçado mais grosso com o 2B e o fininho com 2H, tá? É o buraco da janela, isso aí. Aí, o que nós temos aqui? Aí nós temos, então, a demonstração, né, do contorno da superfície dos elementos seccionados, né? Então, as paredes todas com o traçado contínuo cheio, né? Aqui eu tenho a
a situação da inclusão das janelas, tá? Então, eu tenho aqui os tracinhos direitinho aqui, indicando a posição das janelas, que daí nós vamos fazer com 2H. Eu tenho aqui a mesma construção, só que eu usei uma achura para representar as paredes, não necessariamente eu preciso fazer, tá? Elas devem, olha, observe que elas não grudam no desenho, né? E elas têm essa dimensão aqui. Aqui esse outro é o tracejado dos contornos dos não visíveis. Então, assim, a casa que está embaixo dessa cobertura, ela vai aparecer, por exemplo, tracejada, tá? E a cobertura vai ser apresentada em linhas contínuas cheias, como é o caso aqui, tá? Aqui, meus queridos, em planta, quando eu vou desenhar a planta, eu tenho que desenhar o beiral, mas esse beiral, então, é feito com um tracejado, né? Aqui, ao longo da área que eu tenho construída de parede. Aqui, queridos, quando eu vou traçar um corte, né, vou fazer um corte, é assim que eu represento, olha, uma linha de traço e ponto, traço e ponto, traço, ponto, traço, ponto, né? E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa flechinha que indica aqui, o que é isso? Significa que eu vou enxergar a frente dessa linha, tá? E aí eu posso ter cortes também tortinhos assim, né? Então, de novo, é o que tá acima dessa linha tortinha, é o que eu vou considerar, né, no meu corte. Aqui é a representação de janelas, né? Então, ali, ó, eu passo, é como se eu passasse um plano horizontal, né? Aí eu tenho essa configuração, ó. Essas duas linhazinhas que estão aqui no meio, o que é? É a esquadria. Então, a esquadria mede em torno de 3 centímetros, então esses 3 centímetros deverão ser incorporados ali nesse desenho, né? De que forma? Nós vamos ter que fazer a adequação da escala para saber que tamanho que tem, tá? Bom, essa outra situação também é um outro tipo de representação de janela, de vitrô, né? Tá aqui embaixo, ó. Essa janela aqui é uma janela uma janela maxilar, então ela tem essa aparência aqui, tá? O que mais que nós temos? Isso aqui é muito importante. A representação das portas e o desnível que pode existir entre o ambiente interno e externo. Então, assim, ó, quando eu não tenho desnível entre o ambiente externo e o ambiente interno, então eu não tenho nenhum tracinho aqui, tá vendo? Ele fica limpinho. Agora, quando eu tenho um desnível, por exemplo, do lado externo para o lado interno, geralmente o lado interno é um pouco mais alto, então eu preciso fazer essa linhazinha aqui. Agora, se eu tenho a situação de uma soleira colocada, né, então, assim, essa soleira vai representar um desnível tanto para fora quanto para dentro, tá? Uma outra coisa que eu gosto sempre de evidenciar com vocês é a história da boneca. Boneca, eu tenho sempre com as portas, tá? Atrás das portas. Então, essa boneca normalmente é de 10 centímetros, então ela precisa ser, essa medida, essa distância tem que ser pensada aí, quando for representando um outro tipo de arame. O que mais? Aqui outras representações de porta, né? Eu tenho porta de correr de vários modelos, né? Aqui a porta de abrir. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho, quero ver, aqui uma portinha de abrir normal. Aqui eu tenho uma portinha de correr, quero mostrar bem mostradinho aqui, olha, ela corre por cima da parede, aqui eu tenho um rasgo e ela corre quase que por dentro, ela corre por dentro total aqui. Essa outra aqui é uma porta com desnível, olha, essa aqui não tem desnível, então não tem risquinho, essa aqui tem desnível entre o meio interno e o externo, então eu tenho esse risquinho. Então essas são as diferentes representações das portas. Vamos ver. Aqui eu tenho uma porta de uma garagem, né, pode ser, que é representado, tem uma aparência de janela, né, aqui eu tenho uma porta que enrola, tá, e ela é representada assim em planta, e essa porta pivô inferior, né, então eu tenho essa aparência quando eu vou fazer uma planta com essa porta, tá, ela é pivô, ela abre dos dois lados. O que mais aqui? A cotagem de portas e janelas, né? Então, eu tenho, ó,
porta 1, porta 2, sempre a primeira leitura é a largura e a segunda é a altura, largura e altura, e janela, a última leitura é sempre o peitoril. Então, ó, largura, altura, peitoril, largura, altura e peitoril, largura, altura e peitoril, tá? E essa última aqui, com certeza, é um banheiro, né, pela altura do peitoril, porque normalmente os peitoris para banheiro são de no mínimo 1,5 m, tá? Também nessa folha, eu tenho a marcação da cota, quando eu não tenho um quadro como esse, eu tenho uma possibilidade de anotar essas medidas ali na planta, né? Então, essa aqui é a representação da cotagem de uma porta e aqui de uma janela, tá? Onde o primeiro número é a largura, o segundo é a altura e o terceiro aqui embaixo é a altura do peitoril, né? Lembrando que o peitoril das janelas de sala, cozinha e quarto, eles variam de 90 a 1,10 m de altura, tá? Aqui alguns outros componentes de planta, né? Então, aqui, ó, eu tenho a B, B, né? Então, eu tenho os nossos interrompimentos ali dos traçados, né? Para definir um corte que passa na planta baixa. O que mais que nós temos? Aqui a marcação de detalhe. Então, por exemplo, eu quero marcar esse pequeno detalhe que eu estou vendo aqui, ó, que é uma acomodação dessa construção aqui. Então, o que eu fiz? Eu evidenciei aqui e vou chamar aqui, olha, ele está na folha 3, de 345. O mesmo aconteceu com o banheiro, eu quero mostrá-lo com mais evidência. Então, eu vou salvá-lo. Vou fazer na folha 4, 345. O que mais aqui? Aqui é a referência de nível, os vários tipos de referência de nível que eu tenho, positivos ou negativos, tá? Dependendo da necessidade da gente. E aqui, por fim, a representação de alguns materiais, né? Então, assim, existe a representação tanto em corte como em vista superior, né? Então, vocês vão olhar, o corte, o concreto em vista tem uma aparência, o concreto em corte tem outra, o mármore em vista tem o mármore em planta é outro jeito. Então, cada representação, cada material tem a sua representação, mas não necessariamente a gente precisa fazer agora, tá? No nosso projeto, mas existe essa representação. Gente, é basicamente isso. Quero saber se vocês têm dúvida. Eu faço um apanhado geral de todas as coisas que a gente precisa para o desenho, e aí eu gosto de apresentar para vocês. Quero saber se vocês têm dúvida. Não? Sim? De alguma medida? Por enquanto nada, Sara. Tudo tranquilíssimo? Vamos ver na hora da tarefa. As dúvidas vêm, viu, Sara? Mas na hora da tarefa, né? É a tarefa que o negócio pega no pé, né? Então, assim, de pronto, essa parte teórica, ela é simples, tá? Mas ela tem muita informação, tá? A prof faz um resumo das coisas. Uma coisa que eu também quero alertar a vocês, quando a gente vai fazer projeto, por exemplo, eu quero saber qual é o tamanho da janela que eu tenho que pôr nesse quarto, por exemplo, né? Então, o que que norteia isso? A área da janela deve ser de dimensão igual ou superior a pelo menos 1/8 da área de piso, tá? Então, por exemplo, assim, se eu tenho um quarto de 9 por 9, ou de 3 por 3, que é um quarto de 9 metros quadrados, então, vamos fazer uma conta rápida aqui. 9 metros quadrados, eu vou dividir por 8, que eu vou fazer 1/8, né? 9 dividido por 8, vai dar 1,12. Então, assim, o que significa dizer que nesse quarto de 9 por 9, se eu usar uma janela de 1,20 por 1, já é o suficiente. Entenderam? Porque ela já supera a 1,12 que eu precisava, no mínimo, de ventilação e iluminação natural, tá? Então, pelo menos 1/8 da área de piso. Uma outra coisa que é objeto da nossa tarefa hoje. Eu vou abrir a tarefa e a gente vai discutir aqui, tá? Então, a tarefa que nós vamos fazer essa semana é essa daqui, ó.
Eu vou aumentar aqui para fazer só uma. Então, olha aqui. Essa aqui é a primeira tarefa que nós vamos fazer. Eu fiz todos os slides da tarefa junto, mas essa semana eu quero somente que vocês façam para mim a planta baixa, que é esta plantinha aqui. Essas informações que tem aqui do lado, vocês já estão enxergando, meninos? Sim, prof. Tranquilo, querida? Então tá. Então, ó, essas informações aqui que tem aqui, ó, pé direito, escala e tal, isso aqui só ajuda a compor esse desenho, ele não faz parte do projeto, tá? Vocês não precisam se inscrever isso aqui no projeto. Vocês precisam sim fazer essa planta baixa com a prof. Tá. Qual é a escala que vocês vão usar para fazer essa planta baixa? Bom, vocês vão ter que avaliar, né? Normalmente a gente usa para projeto arquitetônico, planta baixa, uma escala de 1 para 50 ou 1 para 100, tá? Então, essas são as escalas usuais. Vou mostrar para vocês o novo selo que a gente vai trabalhar. Olha que selo diferentão. Vocês estão com uma anotação aí do ladinho de vocês, para a gente ver os tamanhos? Então? Sim, eu tô. Ótimo. Então, assim, ó, esse selo continua tendo uma largura, um comprimento de 178 milímetros, certo? A altura dele vai variar, tá? A altura dele vai ser de 48 milímetros e não mais de 24, como a gente vinha fazendo. Aí a gente vai fazer aqui, ó, essa alturinha do projeto, 12. Essa alturinha do local, 12. Esse pedacinho aqui, destinado a gente escrever a obra ou o tipo de levantamento, 8. E aí eu tenho aqui essa parte grande, onde vai o selo da nossa empresa, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, ele vai ser de 16 centímetros. Então, ó, 16 com mais 8 com mais 24, dão 48 milímetros, tá? Ó, a empresa aqui 16, a obra, o levantamento, ó, a empresa aqui 16, a obra, o levantamento 8, o local 12 e o projeto 12. Por quê? Porque aqui eu tenho, ó, desse outro ladinho aqui na quantidade, eu tenho área, data e escala. Então, eu tenho a área com 8 milímetros, data com 8 milímetros e a escala com 8 milímetros, tá? Então, essas são as medidas verticais. Agora, vamos olhar as medidas na horizontal. Esse primeiro quadrado aqui, ó, aliás, retângulo, ele vai ter 78 milímetros, tá? O retângulo do local do projeto tem 78 milímetros. O local onde vocês vão colocar o proprietário e o desenho, 40 milímetros. A área, data, escala, 40. E esse espacinho aqui em largura, para a gente identificar a folha, 20 centímetros. 20 milímetros, desculpa, 2 centímetros, tá? Então, ó, 78, 40, 40, 20, que dá os 178 milímetros, que é o comprimento total do selo. Agora, vamos ver os elementos, ó. Nós vamos escrever o nome da empresa em caixa alta, com inclinação de 75 graus, aquela inclinaçãozinha do itálico, né? Então, nós vamos escrever lá, Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Campus de Curitibanos. Essas duas coisas, elas deverão estar escritas centralizadas tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Aí vocês anotem ali no caderno de desenho. Obra ou levantamento, neste caso, será uma residência unifamiliar. Residência unifamiliar, para uma única família, tá? O local, querido, vocês podem colocar curitibanos, né? Mas se vocês tivessem direitinho o endereço, onde vai ser esse projeto, a cidade, mais informações de local, vocês podem colocar. Mas para mim basta curitibanos, ou a cidade onde vocês estiverem. O projeto, meus amores, aqui embaixo, é arquitetônico. É o projeto arquitetônico que nós estamos fazendo. O proprietário, vocês podem colocar lá o seu João Batista. João Batista dos Santos, seja lá. O desenho não, o desenho é o nome de vocês são desenhistas. Aí a área, meus amores, é a área total do projeto lá da nossa casa. Vou mostrar para vocês. A data é o dia que vocês vão fazer, a escala, normalmente ou 1 para 50 ou 1 para 100, e a folha eu já marquei aqui, vai ser 1 de 1, tá? Então, vamos voltar lá. Então, o nosso projeto, ele tem que evidenciar todas essas coisas aqui, ó. É um projeto que tem 10 metros e 20 aqui de frente, por 10 metros de profundidade, tá? Ele tem uma garagem, 2 quartos e um banheiro, uma sala, uma cozinha e um corredor, tá? Então, tudo que tá aqui anotadinho, vocês têm que colocar para prof, tá? Olha aqui, ó.
observem que a varanda tem uma espessura de parede menor do que o restante da casa, né? Isso porque eu fiz numa espessura menor, né? Num tijolo assentado em meio tijolo, como a gente diz, né? Agora, o restante da casinha, ele tem todo 25 milímetros, né, de espessura, o que significa dizer que foram tijolos maciços assentados na horizontal, né? Por isso que a parede é mais grossinha, tá? As bonecas da porta, ó, 10 centímetros, 10 centímetros, em todo lugar tem, tá? Até no banheiro. As janelas, ó, todos os lugares são a J1, exceto o banheiro aqui, que é a J2, que é um banheirinho que tem uma janela de 70 centímetros por 2, aliás, desculpa, 1 metro por 0,60 por 1,70. Então, o que vai ajudar vocês ali é a medida de 1 metro, né? Que vocês vão ter que transformar conforme a escala e vão saber qual é esse comprimento aqui, tá? Tudo que não tiver medida aqui marcada é tirado né, você vai descontando, vai fazendo um pelo outro, um menos o outro, e vai achando as medidas, tá? Não precisa para a prof constar os elementos aqui de decoração, tá? Basta, assim, vocês fazerem um quadriculado real, né? Tanto na cozinha quanto no banheiro, e como está colocado aqui. Não esqueçam de botar o beiral, né? O beiral tracejado, meio metro além da construção. A garagem não tem beiral, tá? Ele é só de laje. O que mais que nós temos aqui? O quadriculado eu já falei para vocês, a boneca, as portas, que eu tenho só 2 tipos. Eu acho que é isso, queridos. A referência de nível, desculpa. A referência de nível aqui, olha, tem 20, tem 2,90 é o comprimento, aqui também tem 20, só o banheiro que tem 20 aqui e 15 aqui, tá? Alguma dúvida, queridos? Ó, só que assim, ó, a prof só quer a planta baixa. Vocês vão fazer ou na escala de 1 para 100 ou na escala de 1 para 50. É só a planta baixa na folha de hoje. Entendeu? O corte aqui, ó, trace ponto, A, B e C, D. Também tem que apresentar. E aí? O que eles parecem? Simples? Prof, mais ou menos. Mais ou menos. Pergunte, o que você não entendeu? Algumas coisas. A primeira, a parte que tem as dimensões, a gente tem que colocar Tem, metros daí? porque sim, as medidas estão em metros. Aí o que acontece? Quando você faz utiliza a escala, né? Você mantém plotado no desenho as medidas em metros. A única coisa é que o desenho vai aparecer maior ou menor. Mas as medidas, não, querida, eu vou falar sobre o terreno. As medidas, meu amor, elas vão constar no seu desenho, as medidas que estão aí nesse esboço da tarefa, tá? Então, essas medidas aí, 3,60 m, 0,25, vamos voltar aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, de novo. Ó. Essas medidas aqui, ó. Opa, mudou muito. Olha, essas medidas aqui de área, de 2,90, essas aqui externas, 4,30, 0,25, 1,80, todas elas têm que aparecer no desenho. E vejam bem, ó, quando eu vou fazer, eu tenho, olha, um tracinho aqui, eu não posso encostar, tá, na construção, muito menos no beiral aqui, ó, tá vendo que elas estão longinhas? Por quê? Porque são linhas de chamada, são linhas de cota. Olha aqui também é a mesma coisa, ó. Tá vendo? Os números também, olha, a posição que a gente coloca, isso que a gente já tinha falado também, eu coloco eles à direita e aqui na parte superior, ó, sempre em cima da linha, sem encostar, tá? Estão vendo? Sempre em cima da linha e não encosta, nada encosta, tá? Entendeu, filha? Entendi. Obrigada. Vamos lá, a Sara perguntou para a prof a questão de área. Não, meu amor, a área é a área total construída da casa. Então, como é que vocês vão contabilizar? Ó, olha aqui, ó. Primeiro, eu sugiro que você faça aqui, ó.
Beiral não faz parte dessa área, né? O que faz é a casa mesmo, depois a garagem. Então, vocês vejam que tamanho tem esse retângulo da casa, incluindo a parede, tá, ó. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão somar 25, que é a espessura dessa parede mais grossinha, 3,60, mais 0,15, porque essa parede foi fininha aqui, que ela continuou essa parede aqui interna, né, e ela tá interna à varanda, mais 3,15 da frente da varanda aqui, e mais 0,25. Então, vamos fazer a conta, ó. Deixa eu fazer a conta aqui para vocês. Então, eu tenho ponto 25, mais da espessura da parede, 3,60, mais 0,15 da espessura da parede, mais 3,15, vocês estão seguindo, né? Mais ponto 25, tá? Então, olha, de largura ali, né? A minha casinha, a frentezinha da minha casinha tem 7,4 metros. Sim? Agora, vamos ver o comprimento. Anotem aí no cantinho aí essa medida, tá? Vamos fazer aqui a outra conta. Aí, no comprimento, olha aqui, ó, nessa dimensão aqui, quanto que tem? Então, eu tenho 25 do pilar, mais 1,80 de varanda, mais 0,25 dessa paredinha aqui, mais 4,30 dessa parede aqui da minha sala, 4,30, mais 0,15 dessa paredezinha que separa a sala da cozinha, mais 3 metros da minha cozinha, mais 0,25 da espessura de parede. Então, olha, eu tenho 10 metros, né, de profundidade aqui, e mais 7,4. Então, vou multiplicar um pelo outro, eu tenho, só do corpo da casa, 74 metros quadrados, mais a garagem é um anexo da casa. Então, vamos ver quanto é que essa garagem tem. Anotaram 74 metros no cantinho? Sim? Anotaram? Sara? Sim, prof. Vamos ver a nossa garagem ali, tá? Então, vamos ver a garagem. A garagem, ela tem, olha, 0,15 com 2,65. 0,15 mais 2,65. Ela tem 2,80. E aí, ela tem, de profundidade, aqui, olha, ela tem, incluindo as paredezinhas, ó, porque ela é total aqui, 4,65. Então, vou multiplicar 2,80 vezes 4,65, vai dar 13 metros,02, certo? De área quadrada da garagem. Aí, eu vou somar com 74, que é da casinha, então, eu vou ter a área total construída deste empreendimento, 87,02 metros quadrados. Vocês entenderam de onde que saiu? Sim? Eu entendi. Entenderam, meus amores? A Vanessa entendeu? Todo mundo entendeu como é que a prof calculou? Então, a área total, beleza, Edu, entendeu, né? Eu fiz primeiro o retângulo da casa e depois eu adicionei o retângulozinho da garagem. E eu tenho, então, a área total construída, 87,02 metros quadrados. Então, lembrando, vamos lembrar lá os itens ali de novo, né? Ali do nosso selo, tá? Para não ter dúvida. Então, vamos voltar no selo lá, bonitinho. Ó, o selo tá aqui embaixo. Ele vai ter, então, 178 por 48 de altura, né? Então, olha, aqui é a informação da nossa empresa, obra, o levantamento é residência unifamiliar, é uma residência para uma única família, residência unifamiliar. O local é onde vai ser construída essa residência, então, digamos, Curitibanos, né? O projeto, que projeto nós estamos construindo? Projeto arquitetônico, que a gente pode construir. O proprietário é uma pessoa lá que pediu para vocês fazerem o projeto, né? Então, seu João Batista dos Santos, né?
O desenho é o nome de vocês, porque vocês estão desenhando, projetando, né? A área é esse 87,02 metros quadrados que a gente calculou, certo? Que é a área total construída, 87,02 metros quadrados. A data, meus amores, é a data que vocês forem fazer o desenho. Digamos que vocês vão fazer amanhã, então vai ser 01/04/21, certo? A escala, aí, ó, lembrem-se que é o único desenho na folha, né? Então, vocês vão fazer as marcas, vão fazer esse selo novo, e aí vocês vão definir a posição direitinho dessa nossa obra, dessa nossa planta baixa, tá? Então, lembrando dos critérios que a prof já explicou para vocês, né? Deve ficar o mais centralizado possível, não esqueça que vocês têm, além do desenho, vocês têm as linhas de cota, né? Então, isso tudo tem que ser considerado. E aí, a escala, normalmente, ou a gente usa 1/100 ou 1/50. Escalas quebradas, meu amor, não são indicadas, por quê? Porque essa planta baixa, ela vai ser aprovada na prefeitura, se for o caso, se for um desenho urbano, né? Mas, no nosso caso, ela não é um desenho que passa por aprovação urbana, né, na prefeitura, porque é um desenho rural, né? Mas, né, ela tem que obedecer todos aqueles critérios de distanciamento, aquelas coisas todas, né? Mas, igual, ela deve ter essas informações aqui. E a escala, ela obedece o mesmo critério, né? Ou é 1/100 ou é 1/50. Então, geralmente, a gente faz o projeto arquitetônico. E a folha, a prof já pôs ali a colinha para vocês, né? 1/1. Então, é a folha 1, que é a prancha 1, de um total de um desenho que perfaz todo esse projeto. Vocês entenderam, meus amores? Ficou claro para todo mundo? Oba! Graças a Deus, estou me fazendo entender. Que coisa boa! Então, assim, não tem mistério. Vocês vão olhar. O primeiro projeto que a gente sempre faz olhando num pronto para a gente ver se a gente não esqueceu nada. Esse projeto é bem completinho. Agora, uma coisa que eu gosto sempre de falar dos projetos, né? Então, assim, a casa eu uso bastante como projeto arquitetônico, por quê? Porque a casa a gente sabe quais os compartimentos a gente tem que ter, não é isso? O que tem normalmente uma casa ou um apartamento que seja, né? Normalmente ele tem uma sala, né? Essa sala, o pessoal adora essa coisa agora de conceito aberto, né? Então, normalmente tem uma sala conectada, uma sala de estar e jantar, e eu tenho uma cozinha também, né? Então, as coisas são próprias. Nesse nosso projetinho, é um projetinho mais tradicional, né? O pessoal disse assim, nossa, professora, esse seu projeto é minha casa, minha vida, né? É, mais ou menos isso mesmo, né? Então, assim, vocês viram que é um projetinho num conceito tradicional, né? Eu tenho uma sala, né? E aí eu tenho uma cozinha com uma área relativamente grande, né? Que vai caber todos os utensílios e mais uma mesa, normalmente, para alimentação, né? É que nem aqui o meu apartamento, né? Se um dia vocês vierem aqui me visitar, vocês vão ver que ele faz parte desse conceito tradicional, né? Eu tenho uma sala que fica atrás aqui dessa parede, que vocês têm esse armário, então ele fica aqui atrás. E aí a sala, essa cozinha que vocês estão vendo, eu estou sentada na mesa da minha cozinha, né? Que é o equivalente à sala de jantar, né? Então eu tenho a mesa. Aí eu tenho todos os compartimentos aqui, as peças que compõem, né, uma cozinha, mas eu tenho uma mesa de refeições aqui dentro, tá? Que não cabe lá na minha sala, né? A minha sala é uma sala de estar normal, tá? Bom, conectado à minha cozinha aqui na frente, né, que vocês não enxergam, mas aqui eu tenho o restante da cozinha, depois eu tenho na frente, aqui eu tenho a área de serviço, que no meu projeto aí não tem, né, mas normalmente a gente tem os projetinhos de casa, tem área de serviço, ou uma areazinha onde você tem pelo menos um tanque, tá? Bom, então eu tenho o que a gente chama de área de convívio social, que é sala, cozinha, sala de jantar conectada, né? Eu tenho uma varanda, né? Que a gente tem nesse projetinho também, né? E aí eu tenho uma área interna, uma área mais privada, mais particular, que é o quê? É a área de quartos e banheiro, né? Então, nessa minha casinha, eu tenho o quê? 2 quartos e um banheiro. Então, o que que eu
prevejo nesse projeto, né? Ele foi dimensionado aqui para um certo número de pessoas, né? Então, normalmente, esse projeto atende a um casal e um filho, ou no máximo 2 filhos, né? Porque eu tenho 2 quartos só, sim? Então, assim, ó, aqui no meu apartamento, ele não é muito grande, mas ele tem 3 quartos, né? Ele é mais antigo, então ele tem só um banheiro, né? Então, por quê? Aqui é um apartamento que é normalmente para um casal e para 2 ou 3 filhos. Eu tenho um quarto maior, que, por exemplo, é o quarto das minhas meninas, e eu tenho um quarto menor, que é o quarto do meu filho, né? Mas se eu quisesse que fosse um quarto para cada um, então teria que ter só 2 filhos ou ter mais quartos, né? Então, tem essas coisas. Aí, vocês observem a disposição dos ambientes. Vou mostrar para vocês de novo aqui, para vocês verem a sequência de como isso está conectado, né? Então, como é que isso está conectado? Olha, então existe uma lógica de circulação nessa construção, né? Então, olha, eu entro por aqui por uma varanda, essa varanda normalmente dá acesso a uma sala, que dá acesso à minha cozinha. E aí aqui eu tenho a saída externa também, eu poderia ter tanque, as coisas aqui do lado externo, tá? Voltando para cá, eu tenho o quê? Uma áreazinha de circulação, que dá acesso ao banheiro, um quarto no fundo e um quarto de frente, tá? E aí, eu tenho aqui fora a minha garagem, tá? Em algumas situações, essa garagem poderia estar desse lado aqui, tá? Ela poderia ser uma estrutura desse lado, e aí ela comporia, né, a varanda e essa garagem não necessariamente precisaria ser uma estrutura fechada como é, né? Ela poderia ser um esquema como se fosse um abrigo para o carro, no caso, né? Aqui se optou por uma garagem fechada, né? Normalmente, aqui é muito comum essa coisa de garagem fechada, né? Porque o ambiente é, né, o local mais frio, né? Então, aí o pessoal gosta de guardar coisas também na garagem, ela não é tão pequena, né? Então, tem essas questões aqui. Então, essa situação, ela é muito particular, né? Muito particular da região que a gente está, essa distribuição. Eu também acho esquisito, viu, Sara? Mas é bem normal aqui. Você sabe que esse projeto, eu já vi muito, eu não morava aqui em Curitibanos antes, né? Eu morei em Florianópolis, e logo que eu vim para Santa Catarina, porque eu vim para cá em 92, né? Vai fazer 30 anos já. Então, eu fui morar no Oeste. Engraçado, esse projeto era muito, eu vi muito dessas casas assim, que tinha que dar a volta para ir para a garagem. Eu dizia, gente, isso não é lógico, né? Eu, óbvio, faria a garagem conectada ali na varanda, né? E perto da cozinha, né? Para ter acesso ali, para facilitar. Por que tem que pôr do outro lado, né? Então, um mistério, né? Uma outra coisa que eu vi muito aqui é assim, olha, aquela sala que tem dimensões relativamente grandes no meu projeto, ela ser menor, tá? E aí eu ter a cozinha maior, né? Mas eu até entendo aqui, né? Então, o que que é? É o ato das pessoas, as pessoas recebem as visitas pela cozinha. Vocês não viram isso por aqui? Quem é de fora não percebeu isso aqui em Santa Catarina? É isso mesmo, né, Sara? A gente não recebe o povo pela cozinha? Né, Franciele? É sim. E eu estou tão acostumada a receber as pessoas pela cozinha, eu incorporei tanto essa questão cultural. Sim, porque eu sou de São Paulo, né? Imagina, São Paulo não é assim, gente. Não é. A gente recebe o povo pela porta da frente. Mas eu estou tão acostumada aqui que o povo, quando vem na minha casa, eu recebo pela cozinha, né? Então, assim, assim, é muito das pessoas estarem juntas na cozinha e tomando chimarrão, agora não muito, né? Mas tomando chimarrão, e a gente está fazendo a comida, e aí conversa, então, assim, é cultural, né? Essa distribuição é muito cultural. E aí, assim, e por que eu uso a casa e não uso um outro tipo de construção, né? Porque aí vocês têm essa disposição, vocês conseguem entender a lógica, né? Então, por exemplo, assim, uma outra coisa que vocês vão perceber o banheiro nunca vai abrir direto para a cozinha, por motivos óbvios, né?
A cozinha, ela não deve ter, lógico, né, o banheiro, é uma área íntima da casa, ele vai abrir, né, ele vai até ter acesso, se você tem um banheiro único na casa, para a área de convívio, mas ele não está diretamente ligado, por exemplo, na cozinha. Não, né? Então, a cozinha, geralmente, ela está conectada na área de sala, né, para a área externa, né? A sala, normalmente, tem conexão com uma circulação que vai dar acesso aos quartos e à ala mais íntima, né? Aquela varanda é legal, mas aquela garagem esquisita do outro lado, para mim, não fecha, né? Mas é muito comum, né? É muito comum. Observem que nós temos uma situação em que a gente tem janelas em todas as paredes, então a gente não tem um projeto que vai poder ser disposto, por exemplo, assim, numa lateral, tem uma lateral cega que a gente chama, né? Embora existam as casas geminadas, que eu acho que vocês já ouviram falar, né? Construções geminadas, onde eu tenho uma parede cega que eu divido com uma outra casa, né? Ou mesmo eu não divido com outra casa, mas eu estou com essa parede alinhada com a divisa, né? Essa parede alinhada com a divisa, na divisa, ela não pode, em hipótese alguma, ter janelas voltadas para dentro do terreno do vizinho, né? Por motivos óbvios, né? Mas aqui, gente, é muito comum construções, você passar por aí, né? Umas casas mais no interior, assim, e a gente enxerga, né? Um vizinho e o outro, aí tem um compartimento que dá para o terreno do outro, né? Então, não pode, gente. Isso é. Vou ter dizer. O ABCD, ó, a gente perguntou para mim, o que é o ABCD? São os cortes, tá? Vou mostrar lá de novo para vocês. Ó, vocês vão me perguntando as coisas, porque é interessante que a gente vá não pode ser um monólogo, né? Vocês têm que perguntar para a prof. Então, vamos lá. Olha aqui, Luiz Eugênio, ó. Eu tenho o corte A, que é traço e ponto, passa por aqui, tá lá. Essa setinha aqui, em direção A e em direção B, significa o quê? Que quando eu for fazer o corte, eu vou eliminar essa parte da frente e o que vai aparecer para mim é o que eu estou vendo no fundo, ó. Eu vou ver essa parede, essa porta, aí ele passa por dentro dessa janela do banheiro, eu vejo o compartimento do banheiro, passa pela porta aqui do banheiro, eu enxergo essa porta aqui nele, venho para cá, enxergo a porta da cozinha, a parede e saio na janela. Vou mostrar na apresentação para vocês verem aqui, ó. Tá? E o CD também é a mesma coisa. É A, B, C, D. Olha, o C começa passando pela porta da cozinha, aí eu enxergo no fundo a janela da cozinha, depois eu passo pelo meio dessa porta que divide a sala e a cozinha, aí eu vou enxergar ao fundo a janela da sala, passo pelo meio da porta da sala e enxergo aqui esse vão livre com o pilar aqui. Vou compartilhar com vocês, sabe o quê? O corte que eu tenho lá na apresentação. Olha aqui. Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui. Lá na apresentação nossa, vou mostrar os cortes. Preste atenção aqui para a prof. Cadê os cortes? Aqui. Aqui. Olha lá. Esse aqui é o corte CD. Lembra que eu falei? Olha, meio externo, passa pelo meio da porta aqui. Olha, a porta está indicada aqui, ó. A porta de acesso ao meio externo da cozinha, a janela da cozinha, a porta aqui, ó, que eu tenho separando a cozinha da sala, o espaço da sala com a janela ao fundo, passo pelo vão aqui onde eu tenho a minha porta, aqui o vão aberto lá da varanda e o pilar da varanda. Certo? E aqui, aquele outro corte AB, ó. Lembra que eu falei? A paredezinha da garagem, o fundo da garagem, a portinha que dá acesso lá para fora, lá para dentro do pátio, passo por dentro aqui da minha janela do banheiro, dentro do box, tá? Aqui é a divisória do box. Vocês estão vendo aqui que ele é um pouquinho mais baixo, ele segue o mesmo nível do 0,15 aqui
da minha garagem, tá? Aí eu tenho um desnívelzinho de 5 centímetros aqui, e aí eu passo a ter um nível de 20 centímetros mais alto do que a referência de nível lá fora, é o restante do banheiro, passo pela porta do banheiro, a circulação com a porta que dá acesso ao quarto do fundo, a minha porta que faz, né, aquela passagem que faz conexão entre a circulação e a sala, aqui é a porta que dá acesso à cozinha, aqui é a parede da sala que divide a cozinha, e aqui é a janela da sala. E aí, tá feito o corte AB. Esse corte é o CD, CD, esse corte é o AB. AB. Entendeu, filho? Entenderam? Ficou claro? Todo mundo entendeu? Ou só o Luiz? Tranquilo, Gabriela? Então, assim, ó, a prof deixou, ó, a prof deu a tarefa, mas lá, não, filha, não vai fazer tudo isso, vocês só vão fazer a planta baixa, só a planta baixa. Vamos voltar lá. Oh, meu Deus, já ficou nervosa. Já ficou nervosa, Sara. Filha, só a planta baixa essa semana, só esse desenho, tá? E o selo. Então, você vai fazer as margens direitinho como a gente tem feito, o selo novo na mesma posição que a gente tinha feito o selo antigo, só que ele é maior, com mais informações. A prof já ensinou tudo que completa cada um dos quadrinhos, e aí vocês vão definir a escala e desenhar esse desenho da casa aqui, tá? Olha, por exemplo, nem tudo tem a medida escrita, né? Por exemplo, ó, a medidinha aqui dessa largura, né, da cozinha, então, eu vou tirar por onde, ó? Ela tem 3,15, né, ó, 3,15 daqui até aqui, ó, que é da paredinha até o pilar, 3,15. Então, daqui do cantinho até aqui, total é 3,15, tá? Ai, professora, mas quanto que mede essa paredinha aqui só? Como é que eu vou fazer? Lembra que eu falei da boneca da porta? 10 centímetros. A largura da porta P1 é 80 centímetros. Então, ó, 80 centímetros mais 10 centímetros, 90. Menos 3 metros e 15, ó lá. Vou fazer a conta aqui. 3,15 menos 0,90, que é a boneca de 10 centímetros, mais a largura da porta P1, né? Então, este pedacinho aqui, onde eu tenho essa geladeira, que não precisa desenhar, mas a parede sim, 2,25 metros, tá? E que é o mesmo 2,25 metros aqui. Ai, professora, mas eu não tenho a medida aqui dentro. Tem sim, ó. Essa medida aqui é a mesma, os 2,35 que está plotado lá em cima. Os projetos são semelhantes, tá? Ai, prof, mas quanto é que é essa largura aqui toda? 3,60 metros, certo? Meu Deus, como é que eu vou colocar essa janela J1? Então, ó, eu já escrevi aqui, J1 tem 1,60 de largura, que é essa largura aqui. Na planta, eu não tenho como mostrar 1,10 de altura e nem 1 de peitoril, né? Mas eu sei que esta janela está situada no meio do vão, tá bem? No meio do vão. No meio do quê? Dos 3,60. Então, vamos fazer uma conta. Olha, eu vou subtrair do 3,60, 1,60. Então, vamos lá na calculadora. Ó, 3,60 menos 1,60 da largura da janela, 1,60 da largura da janela, dá 2 metros. Então, o que significa dizer que se eu dividir 2 metros ao meio, vai dar 1 metro. Então, esse pedacinho é 1 metro e esse pedacinho é 1 metro. Tá certo? Ai, professora, como é que eu vou colocar esse J2 aqui? Ó, é no meio do vão. Então, eu vou ter que saber qual é o tamanhinho desse vão aqui, ó. Tá vendo? Então, eu sei que esse banheiro todo, ele tem 2 metros. Tá vendo 2 metros aqui? Ele tem 2 metros de largura, tá? Então, eu vou ter que fazer por diferença. Eu sei que toda a minha garagem é 4,65, tá? E ele tá além aqui. Aí, eu tenho os 2,90 mais 0,15, e aí eu tenho 2 metros aqui. Aí, por diferença, eu consigo descobrir qual é essa medidinha aqui até aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu
vou colocar essa J2 exatamente no meio desse vãozinho aqui, ó. Estão vendo? Eu não posso pôr no meio do vão integral, por quê? Porque vai ficar no meio da parede, eu não posso pôr, então tem que ficar bem justinho aqui. As demais janelas são todas nos centros dos vãos, exceto também essa J1. Como é que eu vou descobrir aonde que está essa J1? Do mesmo jeitinho que a gente descobriu essa coisa da parede aqui, ó. Eu vou fazer 3,15, aí eu vou subtrair 10 centímetros da boneca, aí eu vou subtrair os 80 aqui, aí vão ficar quanto? 3,15 menos 90, vamos ver, 3,15, eita, só um pouquinho, vou entrar na calculadora aqui. 3,15 menos 0,90, né, que é das duas portas, a porta mais a boneca, deu 2,25. Aí, o que eu vou fazer? Dos 2,25, eu vou pegar a largura J1, que é 1,60, ó, menos 1,60, certo? Sobrou 0,65. Então, ó, esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui, exceto a largura da minha parede, vão medir 0,32. Então, esse pedacinho aqui vale 0,32, esse vale 0,32, tá? Então, tudo que vocês não tiverem direto, vocês vão fazendo continhas. Vocês entenderam como é que a gente vai fazer? Sim? Beleza. Não é complicado, viu, Sara? É bem tranquilo, viu? E não dá muito trabalho, não. Pode ficar sossegadinhos. Então, assim, eu estava falando para vocês por que eu uso a casa e não uso outra coisa, né? Então, se vocês entenderem a lógica da casa, né? Então, as outras coisas é relativamente fácil vocês fazerem. Por quê? Porque daí vocês vão dizer, olha, eu preciso fazer um aviário, por exemplo, o pessoal que faz agronomia, né? Então, lógico que vocês vão aprender sobre aviário ao longo do curso de vocês, né? E aí eu sei que um aviário, se eu tenho um único galpão, geralmente eu tenho que, eu preciso saber primeiro se é ave de postura ou ave de corte, né? Então, eu tenho, não é ave de corte, né? Então, aí, nesse sistema, eu preciso saber, é piso no chão, é piso com navalha e tal, mas normalmente, em termos construtivos, eu tenho o galpão, né, e eu posso ter na frente dele, eu posso ter uma áreazinha onde eu guardo alguns equipamentos para reparo, é uma salinha né, uma antessala que serve para nós, para manutenção, para guardar equipamentos, né, para guardar comedouro, para fazer troca, né, para guardar algumas coisas que são do processo produtivo, né. Então, aí, assim, e esse galpão, ele é projetado, logicamente, né, se é um galpão para aves de corte, então você vai saber quantas aves serão alojadas, e aí você vai saber, bom, quantas aves são alojadas, quantas unidades eu posso colocar por metro quadrado. E aí isso é dimensionado em função do sistema de ambientação que você tem na construção, né? Então, por exemplo, normalmente os aviários hoje em dia não são aviários simples, né? São aviários com o conforto térmico é muito importante, né, para a criação, né? Então, são aviários com ventilação forçada, são aviários que tem todo um cuidado, né? Então, assim, normalmente, esses aviários, você pode colocar uma densidade bastante elevada, né, de aves por metro quadrado. Então, eu já fui em aviários com 22 aves por metro quadrado, né? Então, elas ficam, é aquele mar de aves que a gente vê, né? Então, quando elas estão crescidas. Então, são coisas que a gente vai desenvolvendo, as habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo do curso, né? E que depois você tem condições de argumentar para fazer o projeto. Professora, depois não, eu quero fazer lá, eu sou da Florestal, eu tenho que fazer um galpão para processamento de uma serraria, né? Aí eu preciso saber que tamanho vai ser essa serraria, qual é a produção, né, de madeira que eu tenho que ter um lugar para estocar geralmente eu não tenho só o galpão para processamento, né, eu tenho outras coisas ao redor desse sistema, que são construções também, né, então por exemplo, eu tenho um depósito para navalha, para serragem, eu tenho um setor que eu tenho para guarda dessas madeiras quando elas chegam antes de eu processar, eu tenho geralmente um escritório
anexo, né, onde tem todo o papelado, as coisas todas da serraria. Então, tem os tamanhos dos equipamentos, né, que em função da produção que eu tenho, esses equipamentos podem variar. Então, tem que ter previsto também uma circulação, né, assim como lá na casa eu tenho que prever isso também, né, então, por exemplo, eu não vou fazer um quarto de 2 por 1, né, lógico que não cabe numa cama, né, entendeu? Então, assim, o setor também vai ter que ser apropriado, adequado às medidas mínimas que eu necessito. Esse aqui eu vou ter 5 funcionários, 3 funcionários lá na minha serraria. Então, isso tudo tem regras, né? Quando vocês forem fazer esses projetos, vocês vão apresentar um projeto de serraria para a professora Karina, que eu sei, que eu sei, né? Então, vocês vão lembrar dessas coisas, tá? Vocês vão aprender lá uma coisa e vocês vão lembrar dessas coisas de construção, do projeto de construção no desenho, tá? O que mais? Vou montar uma estufa, aí eu tenho que saber estufa para quê, qual é o sistema que eu vou ter, se eu vou ter um sistema de alimentação, né, que nem as estufas que nós temos lá no campus, né, então, o sistema todo, ele é todo construído em função das demandas de quem vai usar o ambiente, né, das plantas que vão ser cultivadas lá, das pessoas que vão trabalhar, né. Então, isso tem que ficar muito claro. E a movimentação das pessoas que trabalham no setor, isso tudo tem que ser pensado, né? Vocês conseguem entender isso, meus amores? Tranquilo? Isso é projetar, né? Então, assim, os projetos, eles não dá para copiar, né, Sara? Não dá para cair do céu. Só pode copiar aqui no desenho, porque agora eu quero as questões técnicas com vocês, de como é que a gente elabora. Mas depois, o projetar, ele vai ser função do quê? De habilidades que vocês vão desenvolvendo ao longo do curso, de coisas que vocês vão conhecendo, né? E aí, assim, aí vocês vão tendo condições, pega essas informações todas que a prof passou agora, depois lá na disciplina de construções, e aí vocês conseguem montar um projeto completo. Isso se vocês quiserem trabalhar nessa área de construções, de projetos voltados à nossa área. Viu que fácil? Tranquilo? Eu gosto muito disso. A vida toda gostei, né? Só de casa projetei umas 5, né? Lógico que é óbvio que não pude assinar nenhuma delas, né? Mas pude discutir com o engenheiro, com o arquiteto, os projetos direitinho, né? Para a gente poder ter uma noção daquilo que atenderia a nossa demanda, né? Então, teve um momento do projeto faraônico, né? Então, tem aquele momento que a gente acha que a gente precisa de uma casa de 300 metros quadrados, né? O que não é verdade, tá? Quando menos é mais. Hoje eu sei que, por exemplo, em termos de casa, isso para vocês terem noção, né? Então, às vezes a gente faz um projeto que é absolutamente fora do contexto, né? Você acredita que aquilo seja a sua necessidade, mas na verdade não é, né? Então, hoje eu percebo que um projeto, né, com no máximo 100 metros quadrados, atende, em termos de casa, todas as necessidades que nós temos aqui em casa, né, e é o suficiente, né? Então, aí a lógica vale também para outras construções que vocês forem fazer, né? Então, tem os critérios técnicos, né, e essa questão que vocês, esse feeling que a gente tem que ter também, olha, não vai construir nada fora do normal, né, extremamente grande, ou muito pequeno, né, que eu falei para vocês, não dá para construir um quarto de 2 por 1, né, quarto de 2 por 1 cabe só a cama, né, só a cama já tem 98, né, por cama de solteiro, né, 98 por 2 metros, então, só cabe a cama num quarto de 2 por 1, então não pode, então tem medidas mínimas, né, por exemplo, o banheiro, ele a largura mínima dele é 1,30, né, e o comprimento não deve ser menor que 2 metros. Isso por quê? Porque no banheiro, por mais simples que seja, ele tem que ter uma pia, ele tem que ter um vaso, ele tem que ter um box, né? E eu tenho distâncias que são distâncias mínimas entre essas peças, entre a pia, né? Aquela partezinha onde fica a piazinha do banheiro, o vaso e o box. Né? Então, essas coisas são medidas mínimas, né? Que se não forem atendidas, não serão adequadas depois para o uso. Né? Imagine
um box, né, com menos de 80 centímetros de largura, né? Então, assim, para criaturas pequenas como a prof, né, que tem 1,5 m, tranquilo, eu consigo tomar banho, né? Mas a maioria da população não é pequena como prof, então não atende às demandas. Então tem os critérios mínimos, né? Para tamanho de sala, para tamanho de quarto, para tamanho de banheiro, para tamanho de cozinha. Então isso também existe, assim como existem também para as nossas construções os critérios para serem construídos. Mas a base do projeto, as questões técnicas para elaboração estão contidas nesse projeto que vocês vão apresentar para a prof, tá? Então, largura de parede, essa coisa das dimensões, isso está tudo contemplado ali. Não esqueçam de fazer o beiral, tá? Vocês viram que tem um tracejadinho ao redor da casinha? Aquilo lá é a projeção do beiral que eu mostrei para vocês ali, que tem que ser tracejado, tá? Outra coisa, eu falei das linhas para vocês, né? Para as linhas de contorno das paredes, usem lápis 2B, tá? Mais fortinho, que faz um traçado mais cheio. E ali para os vãozinhos das janelas, né? Para as coisas, né, que vocês viram que é mais delicado, usem o 2H, tá? Para as margens e para escrever o selo, o HB, que é o lápis intermediário, tá? Então, basicamente isso. Vocês podem usar também para escrever as medidas, né, das cotas, vocês podem usar o HB também, tá? Aquelas medidas de 3,15, 0,25, aquelas medidas vocês vão usar o lápis HB. E vocês podem fazer a numeração também na vertical, direitinho, né? Não precisa fazer inclinadinho, como vocês fazem as letras no selo para prof, tá? Vocês podem fazer inclinadinho. Aliás, em pezinho. Inclinadinho é só no selo. As medidas dentro ali, em pezinho. Claro que sim, meu amor. Todas as medidas em metros ali do projeto original. Por quê? Porque esse é um projeto que vai para o pedreiro. E é por isso que a gente não faz em escala quebrada também, né? Porque daí o pedreiro tem dificuldade de fazer as transformações, sim? Então, por isso que a gente usa escala ou 1:50 ou 1:100. Se for uma construção muito grande, um galpão muito grande, muito simples, a gente pode até pensar em fazer uma escala diferente, né? Uma escala maior, 1:150, 1:200. Mas a nossa casa, 1:50 ou 1:100. Tá certo? Entenderam bem certinho? Quero saber se vocês têm dúvidas. Entendeu, né, Sara? Que mais? Edu, tá tudo certo? Tudo certinho, filho? Tá? Gabriela, Emily. Cadê os meninos aqui? Deixa eu ver. Luiz Eugênio, Eric, o Edu. Tudo bacana? Entenderam tudo certinho? Então, assim, ó. Olhem, comecem a fazer. Durante a elaboração vai dar dúvida. Então, assim, vão perguntando. A prof já deixou aqui no... Vai ficar gravado, né? Uma porção de diquinhas ali, né? Então, aí eu já vou baixar, né, a aula para vocês, né, que depois que eu terminar, e junto com a aula de construções. E aí, assim, vocês, tendo dúvida, vocês perguntam, tá bem? Não deixem para fazer na última hora, porque daí sai meio esquisito, né? Tá bom? A gente vai ter um feriadinho, né? Sexta-feira. Vocês lembram, né? Sexta-feira Santa? Aí vai dar tempo de fazer alguma coisinha na sexta, quem sabe? Ou descansar, né? Daí, de repente, faz um sábado, certo? Não, Sara, não te preocupa. Na prova, meus amores, a presença vale pela prova, tá? Não se preocupe, certo? A presença está sempre atrelada à entrega da prova, né? Então, não preocupa. Naquela aula não precisa. Eu vi. Não tem importância, tá? Fiquem sossegados. Estava sem presença do dia 17, mas você anotou lá no canal? Você colocou no Moodle? Assim, às vezes o Moodle não registra, tá? Porque tem que ser durante a vigência da aula.
Se você tem dúvida se ficou marcado, corre lá no canal, né? E deixa lá, tá? Então, assim, se você acha que durante a vigência da aula não deu certo, se você olhou lá e não apareceu, tem alguma confusão. Então, eu posto sempre a aula agora, no finalzinho da tarde, né? Eu já começo a processar. Então, daí vocês já entrem lá no Campo Constrói e deixam lá, por via das dúvidas, tá bem? Para não se atrapalharem. Combinado assim, queridos? Uma única coisa que eu vou comentar com vocês, né? Nós já temos, eu não sei se vocês já ficaram sabendo, mas o nosso próximo semestre, esse semestre, deu certo, filho? Ah, tá, beleza. Então, assim, esse nosso semestre termina naquela semana do dia 22 de maio, tá? Então, Sara, põe lá no canal também, viu? Então, assim, esse semestre termina na semana de 22 de maio, e o próximo começa no dia 14 de junho, e termina na semana do dia 2 de outubro, tá? Este semestre será online ainda, tá? Por motivos ainda da pandemia e da falta de vacina e da complicação que nós estamos vivendo, tá? Então, próximo semestre ainda será online. Nós já temos, então, próximo é 2021 e 2022, 2, ele vai começar provavelmente no finalzinho de outubro, comecinho de novembro. Aí nós teremos um interstício de 19 de dezembro a 31 de janeiro, né? Que é para vocês descansarem, nós também, né? E aí o nosso semestre vai terminar em março do ano que vem, tá? Os 2 semestres terão 16 semanas, como nós estamos fazendo agora. Então, segue o baile. A única situação meu Deus, Eduardo, eu também acho. Mas vai ser 3 em 1, né? Leve 2, leve 3, pague 2, né? Um vai grátis, né? Só que não, né? Então, assim, o que está certo para nós é que o próximo ainda será online. Não, Eric, isso que eu ia dizer agora. Não está certo ainda que 2021/2 seja online, tá? Então, o que vai definir isso? Vacina, certo? Principalmente vacina, né? Então, assim, eu tô perto de ser vacinada, né? Então, assim, ó, aqui a gente já tá vacinando o pessoal de 1953. Eu sou de 63. Então, faltam 10 anos só para chegar em mim, né? E dependendo da quantidade de vacinas que vão sendo disponibilizadas, né? Então, assim, a gente acredita, mas eu sou a mais velha, né? Então, assim, a gente acredita que até o final desse semestre de 2021/1, que vai ter, aliás, 2021/1, pelo menos nós, os mais velhos, estaremos vacinados, né? E quiçá vocês também já estejam. Então, vamos esperar, Eric, vamos esperar. Provavelmente a gente tenha já uma situação mais tranquila, e aí 2021/2, que vai acontecer lá do finalzinho de outubro, comecinho de novembro até março, já seja presencial, tá? Então, eu vou avisando vocês. O que é certo é que serão 2 semestres com 16 semanas, sim. Este primeiro que virá será ainda online, devido à situação que nós estamos vivendo, e o próximo ainda está em aberto, porque se estivermos uma situação mais tranquila, ele voltará a ser presencial, se Deus quiser, né? Eu também já estou cansada, sim, dessa situação online. Eu digo sempre para vocês que eu faço, né, o meu melhor, gente, eu tento, mas eu não gosto dessa coisa online, por quê? Porque eu não vejo vocês, né, eu vejo letrinhas e eu vejo fotinhos, né, então isso, dar aula, assim, não, para quem gosta de dar aula, né, que nem eu, que é professora, como os meus colegas dizem, de cuspe-giz, então, e que gosta dessa coisa, desse fervo da sala de aula, né, o EAD para mim, essa online para mim, está sendo uma experiência, assim, bem complexa,
né? Lógico, a gente faz o melhor, né? Mas eu fico sempre com um sentimento, assim, muito estranho, porque eu estou e não estou com vocês, né? Então, essa é a sensação que eu tenho. Mas, enfim, a gente vai fazendo. Tá esgotante, tá cansado, né? Tá ruim mesmo. Mas a gente vai fazendo, viu? Nós vamos fazendo, viu, Edu? A gente vai fazendo o nosso melhor, né? A gente vai fazer sim, e aí, assim, a gente vai conversando. Vocês sabem que vocês têm liberdade de conversar com a prof, né? A gente vai conversando, a gente vai tentando fazer a coisa o mais. O menos desesperador possível, vamos dizer assim, né? O mais suave possível, né? Porque, assim, eu só acredito num processo educativo onde haja troca, onde a gente consiga conversar, onde vocês consigam colocar as coisas para mim. É uma troca, né? É um ir e vir, né? E assim, esse sistema que a gente está é meio difícil, né? Mas não tem importância, Denise, fique sossegado. Daí, assim, se cair, aí você dá uma olhadinha lá no fim, na aula lá, gravadinha. Mas é isso que eu tenho a dizer para vocês, meus amores. Vocês, vamos tentando fazer o nosso melhor, né? A prof está sempre aqui. Eu disse que nem eu digo para os meus colegas nas reuniões, né? Agora é o momento da gente estar próximo, né? À medida do possível, né? Estarmos juntos, na medida em que é possível estar juntos, né? E fazer o nosso melhor, né? Eu sei que está difícil para vocês, para nós também não está fácil, né? Mas eu tenho certeza que nós vamos passar por tudo isso, né? Vai tudo dar certo, né? Eu digo sempre, né? Confia na prof, acredita na prof, que a prof é mais velha que vocês, eu tenho idade para ser mãe de vocês, né? Então, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, viu? Então, se vocês têm alguma dúvida, alguma colocação a fazer, pode fazer. Tá tranquilo? Entenderam tudo direitinho? Tudo tranquilo, né, Sara? Vamos embora, né, Vanessa? O negócio tá, a Franciele também. Então, semana que vem, segunda-feira, vocês me mandam, é a data, né, para vocês mandarem para a prof. Toda segunda-feira, às 23 horas e 59 minutos. A prof vai terminar de corrigir as provas também, fazer tudo direitinho, colocar lá nas planilhas. E aí a gente vai conversando, tá bem? E eu espero vocês novamente na próxima quarta-feira, neste mesmo horário, para a gente continuar o nosso projeto arquitetônico. Combinado? Pode ser? Então, posso finalizar a gravação? Pode? Aí já ficou todos os nossos combinados gravadinhos, né? Para não termos dúvida. Pronto.